E o publicitário Ricardo Jardim, de 66 anos, voltou a negar o assassinato da companheira Brasília Costa, de 65, mas admitiu ter deixado parte do corpo dela em uma mala na rodoviária de Porto Alegre. Ele foi ouvido ao longo dessa quarta-feira no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. O Vitor Costa traz pra gente mais detalhes. Vitor. Ricardo Jardim, de 66 anos, chegou aqui no Palácio da Polícia, na região central de Porto Alegre, para prestar esse depoimento muito importante depois do fato onde ele é apontado como o principal suspeito de ter matado e esquartejado a ex-namorada Brasília Costa, mais conhecida por Bia. Ela era manicure, tinha mantido um relacionamento com esse publicitário, que inclusive em 2015 já havia sido preso, apontado e também tratado já como culpado pela justiça na investigação da polícia por ter enterrado a própria mãe depois de cometer o homicídio dessa mulher. Ele tinha recebido uma liberdade provisória mesmo depois do cumprimento da sua pena. Ricardo Jardim chegou aqui no Palácio da Polícia, escoltado pela polícia, já que ele é preso preventivamente, ele está sob essa condição e deu o seu depoimento. Naturalmente, por questões legais, toda essa oitiva, como é tratada pela Polícia Gaúcha, o termo, ela não pode ser divulgada à imprensa, é mantida sob sigilo. O delegado Mário Souza, que é o diretor-geral do Departamento de Homicídios aqui do Rio Grande do Sul, só pôde adiantar que foi algo não tão breve e que, inclusive, ele, Ricardo Jardim, não estava acompanhado de advogados de defesa, o que muito provavelmente ele vai acabar buscando recursos jurídicos para se defender pela Defensoria Pública aqui do Estado. Esse depoimento, essa manifestação é muito importante para poder juntar o quebra-cabeça, que começou no mês passado, lá em meados do dia 13, quando agentes encontraram na zona leste da capital partes de um corpo feminino. Os braços e pernas e outros membros. A polícia recolheu e já começou a fazer o trabalho do IGP, o Instituto Geral de Perícias, para montar e saber quem era aquela vítima que teve partes do seu corpo expostos em plena luz do dia, mas numa rua mais tranquila, de pouco movimento e sem câmeras de monitoramento que pudessem flagrar a ação deste criminoso. Depois, aproximadamente dia 20 do mês passado também, foi quando o publicitário Ricardo Jardim foi até a rodoviária de Porto Alegre, extremamente movimentada. Ele estava usando máscaras de proteção facial, luvas, um boné, roupas largas, segundo a investigação da polícia, com o intuito de tentar despistar, dificultar uma possível investigação, mas também com requintes de crueldade pelo fato de se expor e saber que ele também tinha sido vigiado. A polícia se debruçou sobre horas e horas de imagens de câmeras de monitoramento da região central aqui de Porto Alegre, onde encontraram Ricardo circulando com a própria mala, grande, por sinal, onde já estava o tronco da Bia, quando depois ele foi deixar no setor de guarda-volumes. Mas um momento foi muito válido para a investigação, em que ele já tinha depositado a mala na rodoviária e depois foi até um bar na região central. Nesse momento, ele acaba tirando a máscara para poder beber. E aí, sim, essas imagens foram importantes para localizar e identificar ele também, com o apoio de testemunhas e demais pessoas que presenciaram essa situação. Até o momento, a cabeça, o crânio da Bia não foi localizado. Segundo informações preliminares, Ricardo havia dito que largou
essa parte do corpo em uma lixeira, numa região turística aqui de Porto Alegre, onde tem a Orla do Guaíba, a usina do gasômetro, um local muito movimentado de segunda a domingo por pessoas que praticam atividade física ou até mesmo os turistas que vão presenciar o pôr do sol e conhecer um pouco dessa região que é muito característica aqui da nossa cidade. Então agora, para começar a fazer a conclusão de todo esse trabalho, a polícia segue com uma força muito grande, imbuída em buscar essas informações e também, claro, entender o lado mais, digamos que, da saúde mental de Ricardo Jardim, por já ter cometido um crime contra a própria mãe e depois contra essa ex-companheira de aproximadamente 60 anos de idade, a Brasília Costa, como a gente falou aqui já, conhecida por Bia. Então, esse depoimento, até o momento, ele é mantido em sigilo, mas os próximos passos do inquérito policial já estão sendo construídos, amadurecidos, para que a polícia possa, com êxito, conseguir concluir tudo e entender o que se passou na mente deste assassino, tratado como suspeito, mas o principal aí, indicado pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul por ter cometido essa barbaridade que chocou não só o estado, mas o país inteiro. A gente segue acompanhando esse caso, os desdobramentos e que vão seguir sendo noticiados aqui na tela da Record Guaíba.